Glórias a Deus, santo e fiel ao nosso Deus, eu lhe salvo na paz do Senhor. Todas as bênçãos de Deus lhe alcancem nessa manhã. Eu quero transmitir a palavra de Deus para você. Peço sua atenção, que Deus seja louvado nesse momento. O livro de 1 João, capítulo 3, o versículo 15 e 16 está escrito: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecente nele. Glórias a Deus. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Louvado seja Deus. Aqui ele está falando sobre a consideração da igreja, que somos irmãos. Aqueles que não faz parte da igreja, também é convidado para fazer. A ideia é essa, convidado para fazer parte, aceitar Jesus e fazer parte também dessa grande família. Mas ele está dizendo que aquele que se comporta ao contrário do que a regra moral de Deus está ensinando, no caso, aquele que não pratica a justiça, que aborrece a seu irmão, isso é uma coisa rotineira, na prática mesmo não é um erro, não é uma falha por ser pecador, mas isso, dia a dia, ele vive na prática de aborrecer o seu irmão. Por tudo ele está aborrecendo o seu irmão, isso vira um hábito. A Bíblia diz que essa pessoa, ele é considerada por Deus como homicida. E ele diz que a homicida, ele não tem permanecente nele a vida eterna. Então nós devemos entender a gravidade que há nessa palavra. Então se eu não me liberto do prazer, do hábito de viver magoando, machucando o outro dentro da igreja, eu posso perder minha salvação, ou melhor, perder não, eu posso não tomar posse da minha salvação, porque a ideia é que a gente não perde. Mas há muitos que acham que é salvo e não são. A ideia é essa. Então o versículo 16, ele mostra ao contrário como deve ser o comportamento da igreja como irmãos em Cristo. Ele diz, vemos a caridade nisso, que ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Em vez de viver magoando e machucando nossos irmãos, nós devemos lutar pelo bem-estar dele para a sua edificação em espírito, no mesmo espírito, diante de Deus. Então todo o corpo, é um corpo só, mas temos muitos membros, e esses membros devem ser levados em consideração cada um, com respeito, com reverência, e quando um membro está doente, os outros se preocupar em ajudar para que ele se edifique diante de Deus e o corpo não tenha enfermidade. Então devemos ter cuidado com isso, porque muitas vezes a gente se engana com o nosso próprio pensamento, que se nós não deixarmos que o Espírito de Deus ele seja predominante em nossas vidas, nós somos cegos para nossos próprios defeitos, só enxergamos dos outros. Aí começamos a magoar os outros e nós, nos olhos de Deus, nós somos homicidas porque estamos dia a dia matando, massacrando o nosso irmão. E isso gera feridas na alma e a pessoa acaba morrendo, acaba saindo da igreja e não querendo nada com Deus mais. Então aquela pessoa ela foi assassinada espiritualmente. Então que todos entendam na igreja que nós devemos respeitar uns aos outros, porque o respeito faz parte do caráter de Deus e hoje o que prevalece é o caráter de Deus, não é o nosso. Então devemos olhar para nós mesmos, para nos tornarmos homicidas dentro da igreja, maltratando, matando os outros, achando que é salvo e não tomando posse da sua salvação, como é a ideia que Deus fala, que nós devemos tomar posse pela força. E isso é a força que nós devemos fazer, é amando uns aos outros, tolerando e fazendo a vontade do nosso irmão naquele que for bom para edificação. Que Deus lhe abençoe nessa manhã, com todas as ricas bênçãos, em Cristo Jesus. Senhor Deus, bendito Pai, Todo-Poderoso, Deus Santo e Fiel, nos dá da Tua graça todos os dias, Senhor, para que nós venhamos a respeitar uns aos outros em Cristo Jesus, para que o corpo seja edificado, para que o noivo seja feliz olhando para
cada um de nós que somos parte importante do corpo da noiva. Deus santo e fiel, te peço salvação para aqueles que não são salvos ainda, e que o Senhor possa ser, meu Pai, a coluna principal na nossa vida, na nossa fé, para a honra e a glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.